então. Bom, gente, bem-vindo ao seminário. Eu vou apresentar aqui a Carolina da Costa Moreira. A gente é da mesma turma da graduação de Astronomia lá do Observatório do Polo Mundo, na FRJ. Ela é bacharel em Astronomia, com ênfase em Astrofísica Estelar, mas ela seguiu a parte de mestrado em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia, no HCT da FRJ, com pesquisa em Astronomia Cultural. Ela trabalha 12 anos com divulgação, educação e popularização da astronomia, especialmente dentro do contexto de planetários, e desde 2014 ocupa o cargo de astrônomo da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância, Fundação CCED. Foi a responsável pela coordenação das ações do planetário do Museu de Ciência Civil. No museu, ela é responsável pela formação e gerência da equipe do planetário e coordena e integra a equipe de produção dos projetos. Descendo Estrelas, em teatro de temática científica, o essencial é Invisíveis aos Olhos, em acessibilidade para pessoas com deficiência visual, e Curtas do Universo, a produção de curtas de animação digital 2D, que trata da temática astronômica. Ela é colunista da revista Planetária da Associação Brasileira de Planetários e pesquisa sobre a relação do tempo e astronomia, com ênfase na sua percepção primitiva, sobretudo no estudo dos calendários, percepção e cronologia da civilização maia. Tá, então, Carol, obrigado por aceitar esse convite. Tá, eu vou colocar a gente no mundo e você pode iniciar, tá? Oi, gente. Ufa, foi uma epopeia chegar em casa hoje. Agradeço aí o convite, Alt. Agradeço ter lido o meu currículo, né? Eu sempre acho que é a forma mais tensa de se apresentar alguém, mas foi tranquilo dessa vez. Vou pedir desculpas, às vezes pode ser que tenha alguma intervenção aqui, porque eu acabei de chegar em casa e eu tenho uma filhinha de 5 anos. Então, às vezes, intervenções podem acontecer, embora a gente vai minimizar o máximo possível. Como o Alt falou, o meu... Fez, filha. Só um minuto. Oh, meu Deus. Espera aí, então. Desculpa, então. Como o Alt falou, a gente é da mesma turma e eu basicamente atuo em astronomia em 2 segmentos, né? Eu olho na parte da pesquisa para a parte de percepção de tempo, do entendimento de como a astronomia, quanto produção de conhecimento, foi imprescindível e evoluiu junto com o desenvolvimento de algumas culturas, sobretudo as culturas mesoamericanas. Mas, né, a minha atuação profissional dentro da astronomia é justamente o lado da educação não formal. E aí, o que o Altair pediu para eu falar com vocês hoje é justamente sobre essa segunda parte. Então, eu tinha reservado um tempinho, né, da minha apresentação que eu vou compartilhar aqui agora, que eu já aprendi onde que eu compartilho. Para falar inicialmente para vocês um pouco sobre essas categorias, né? Já que eu entendi, se eu não entendi errado, vocês são licenciandos, né? Então, sobre essas categorias, o que é que eu quero dizer com educação não formal? O que é que eu quero dizer quando eu falo que eu atuo com educação em astronomia? Mesmo não sendo professora de ciências ou estando na sala de aula, né? E depois falar um pouquinho das aplicações, né? Da minha atuação na educação não formal, ou seja, dentro do espaço museal, que na verdade é isso que eu faço. Eu sou uma astrônoma que atua dentro do espaço museal. Aí aqui, um adendo, eu vou botar para apresentar agora e eu percebo que eu não vou enxergar vocês. Mas perdi a visão de vocês. Então, qualquer intervenção que vocês queiram fazer, avisa com som, tá? Por favor, porque aí eu consigo parar a apresentação e dar atenção para vocês. E pode fazer perguntas no meio, tá bom? Não tem nenhum problema. Muito bem, então, o título da fala de hoje é esse aí, bonitão, o papel da educação não formal na educação e astronomia. E eu pensei muito nessa apresentação no fato da formação de vocês e na minha expertise de lidar com professores de física,
de ciências em geral que aparecem dentro do espaço não formal, que aparecem dentro do museu ou do planetário, procurando a educação não formal como um auxílio mesmo, um complemento que estão dando em sala de aula. Mas a nossa atuação não vai se resumir a isso, e eu espero deixar isso bem claro ao longo da minha fala. Muito bem. Poxa, não é isso. Espera aí, só um minuto. E eu desenhos, né? Vocês estão vendo meus desenhos ali. Cadê? Tá aí? Vou puxar a atualizada lá desse negócio aqui, que eu esqueci o nome, WhatsApp. Tudo bem, Amanda, vamos abrir. Tudo bem, vamos por aqui, então. Então, a minha ideia é falar um pouquinho para vocês, inicialmente, sobre... Oxe, cadê, gente? Não é essa. Ah, tá certo. Tem um slide errado ali, então. Tá bom. Sobre essa diferença entre educação não formal, formal e informal. Então, o que é que eu estou definindo, ou que a gente entende nos nossos países de língua lusófona e latina, né, em geral, como educação não formal, formal e informal. Eu falo essa especificação de que a gente distingue essas caixinhas da educação na nossa língua, né? Porque isso é muito próprio da gente mesmo. Por exemplo, os países de língua anglo-saxônica dificilmente fazem essa distinção, principalmente entre o informal e o não formal. Então, a educação formal é aquela na qual vocês estão inseridos, né? É a que ocorre dentro de instituições normatizadas à educação. Então, são as escolas, são principalmente as escolas, né? Mas os cursos. Então, existe uma certa normativa, tanto de currículo, de temas, que serão tratados. E o objetivo principal é que o alunado, né, que a pessoa, desenvolva certas competências que, em teoria, vão permitir que ela viva em sociedade, né? Em sociedade quanto cidadão, com esse conceito. Então, a educação formal, ela é um ambiente comum que a gente entende educação, né? Você pensa em educação, a primeira palavra que vai surgir é escola. Mas os aspectos informal e não formal vão, portanto, acontecer fora do ambiente escolar. Um adendo de que esses outros aspectos, eles não vão anular a educação formal. Na verdade, são educações que se complementam. Mas, enfim, não são exatamente a mesma coisa. A educação informal é aquela que acontece no âmbito das relações sociais. Então, ela é culturalmente centrada. A formal também é, mas isso então, para outro momento. Mas ela é culturalmente centrada, ela vem do âmbito do privado, então são das relações familiares, das relações religiosas, né? De famílias que são multirreligiosas, principalmente também. Então, das relações de socialização com o ambiente em volta, com seus vizinhos. É aquilo que você aprende do preparo dos alimentos e tal, que não necessariamente existe uma normatização e que não foi uma aprendizagem necessariamente dirigida. Então, essa é a educação informal que a gente categoriza. E a educação formal, não formal, desculpa, ela vai ser, portanto, uma educação que vai ser tratada no coletivo, dentro de instituições específicas para que propõe apresentá-la, como museus, centros de ciência, centros culturais, planetários. Então, a formal, ela estabelece, ela não tem a normatização de um currículo, obrigatoriamente, embora alguns espaços museais tenham currículos ocultos ali. Se eu estiver usando algum termo que vocês ainda não tenham chegado, me avise, tá? Então, ela, na educação não formal, a gente não tem essa obrigatoriedade de currículo e se adequa muito a atividades e entendimentos específicos do espaço que querem passar temas específicos não necessariamente vinculados a uma competência que o aluno já tenha. Inclusive, não é necessariamente nem para alunos, né? Para pessoas em quaisquer idades e níveis de formação. Então, dentro dessas 3 educações aqui,
eu vou focar nas educações que têm um viés institucional. Ou seja, são feitas por instituições. Ou a escola, que é a educação formal, ou então ONGs, centros de ciências, centros culturais, planetários, observatórios e museus, que é a educação não formal. Que é minha área de trabalho, né? Um adendo que eu gosto muito dessa frase dessas duas autoras, da Cascas e da Teran, que contextualiza muito a educação em ciências dentro do contexto da educação brasileira, seja ela qual for. A educação informal em ciências, normalmente ela ocorre pelos meios de divulgação científica. Porque a forma como a gente trabalha ciências cotidianamente com as pessoas não está dentro de uma instituição, normalmente. Então, são os principais viés de divulgação científica que não estão dentro de instituições, como as mídias, aquele blogueiro legal que faz blog de ciência que você segue, etc. Tudo isso está dentro de uma educação informal, não é institucionalizada de alguma forma, né? Então, são o principal viés pelo qual a gente chega ainda ao público para falar de ciência. Então, às vezes, eu coloquei essa frase para a gente ilustrar. Estou organizando o pensamento ainda, que eu cheguei acelerado. Eu estou utilizando essa frase para a gente ilustrar como é importante que essas esferas de educação existam e que o nível de institucionalização não é necessariamente uma classificação de melhor para pior. Tipo, a escola é melhor do que o museu é melhor do que as relações, a educação que ocorre nas relações privadas. Porque essas três educações, essas três modalidades de educação, melhor dizendo, elas conversam entre si, elas se complementam e elas suprem os buracos umas das outras. Como, por exemplo, a educação em ciências, que a gente sabe por diversos estudos que acontecem aí, que o que acontece dentro da escola, e principalmente que a formação dos professores, muitas vezes não é eficiente. Então, os espaços fora da educação formal, as outras modalidades de educação, muitas vezes suprem melhor a educação científica da população brasileira. Vamos reverter isso? Talvez sim, porque, né? Vocês estão sendo educados aí, muito obrigada, Henrique. Vocês estão sendo educados aí para serem os melhores professores do mundo, não é mesmo? Muito bem. Então, estabelecendo aí o que eu estou falando de educação formal e o que é atendido dentro do contexto da educação museal, né? Que está na nossa educação não formal, que é a educação básica e a educação especial. Então, a educação básica que você encontra dentro dos museus e centros de ciências na educação não formal, né? Quando a gente tem esse encontro entre essas duas educações, quando a escola vai ao museu ou o museu vai à escola, por exemplo, a gente não se limita a um segmento de ensino, né? Do ensino. Então, a gente atende desde a educação infantil ao ensino fundamental, passando pelo Fundamental 2, né, onde você já começa a ter uma inserção maior dos conteúdos, a gente para de pensar mais em competências que a criança tem que ter para entender um negócio, e sim para os conceitos que ela tem que entender, né, até chegar à nossa maravilhosa educação do ensino médio, né, que é quando as pessoas estão se direcionando para uma certa profissionalização, sobretudo agora nos novos modelos de educação, que particularmente eu acho horroroso. Tomara que caiam. Muito bem. Mas também não. Quando eu estou falando dos modelos de educação que a gente vai ter essa aglutinação, que é onde a educação não formal encontra com a educação formal, a gente também não pode esquecer nunca, jamais, da educação básica relacionada à educação especial. Nós, no museu, por exemplo, atendemos um contingente grande, né, comparado a outros museus de ciência aqui no Rio, é claro, de pessoas com autismo, deficiência visual, surdez, né, paralisia cerebral, deficiência intelectual. Então, essas pessoas também fazem parte da sociedade. E muitas vezes elas são excluídas dentro das instituições, principalmente outros tipos de museus e principalmente em escolas, né, a ter o acesso à educação científica. Então, esses espaços, né, de educação não formal, eles têm cada vez mais tratado da promoção da cidadania dessas pessoas, fazendo atividades adaptadas, pensando que o público que nós temos obrigação de atender
E justamente por ser um público que não é contabilizado, ou seja, na escola você tem turmas que têm determinados números que têm que ser registrados, então existe todo um processo que é normatizado, né, um processo de regulação, para que um aluno venha frequentar a escola. E a gente sabe que N processos internos podem acontecer aí para que esse aluno não entre nessa classe ou não seja admitido nessa escola, apesar de não ser exatamente legal, né? O meu irmão tem autismo severo e sempre foi uma dificuldade conseguir uma escola para ele, por exemplo. Então, dentro de várias estruturas que existem na educação formal, a gente ainda enxerga muitas barreiras na promoção da cidadania das pessoas com deficiência, por exemplo. Que na educação não formal, a gente tem algumas flexibilidades. O problema mesmo é a fidelização desse público, a chegar até esse público, fazer ele entender que aquele espaço também é dele. Mas, enfim, a gente tem que sempre pensar que a educação especial tem que estar inclusa nas nossas metas também. Muito bem. Dentro, então, da educação básica, talvez esteja chovendo no molhado, né? Porque vocês são licenciados, mas onde é que está a astronomia dentro dessa educação básica? Onde que a gente encontra a astronomia dentro dessa normatização curricular que existe na educação formal? Atualmente, ela está bem explícita, né? Na nova BNCC, Terra e Universo é um eixo, né? É um eixo que vai direcionar toda a apresentação de conteúdos, né, dos conteúdos programáticos, a partir do ensino fundamental. Inclusive, utilizando muito espertamente, muito sabiamente, na minha opinião, de um viés da astronomia que a gente não tinha antes, que é enxergá-la como uma ciência realmente culturalmente centrada. Então, a gente tem a astronomia como uma ponte para se tratar de diversas outras ciências. E dentro da nossa episteme, né, de diálogo com a ciência, que divide todas as ciências em caixinhas, eu acho que essa é a forma mais eficiente da gente apresentar o conteúdo científico de fato, porque contextualiza ele. E a astronomia, sendo a primeira das ciências, realmente é uma ciência que a gente consegue com facilidade conectar com diferentes áreas de conhecimento. Então, foi uma abordagem que, na minha opinião, é realmente eficiente para a gente conseguir tratar de ciência como um todo. Que é uma ciência muito atrativa, que engaja e que a gente consegue conectar com facilidade com outras temáticas. Então, a gente tem, desde a partir do primeiro ano, né, do ensino fundamental, né, dos anos iniciais do ensino fundamental, a noção de escalas de tempo, que começa vinculado ao céu, e, obviamente, aos fenômenos astronômicos e ciclos astronômicos que estão vinculados ali, o movimento aparente das estrelas no nosso céu, né, incluindo do Sol, que também é o nosso grande marcador de tempo a médio prazo, características de observações do céu, pontos cardeais, etc. Tudo isso, por exemplo, esses 4 amarelinhos aqui, que vão do 1º ao 5º ano, são, na verdade, a mesma temática, que é marcação do tempo. Mas olha quantas diferentes abordagens para isso, utilizando diferentes olhares para o conhecimento astronômico, são possíveis de serem tratados ali. Para você tratar de escalas de tempo, você tem que tratar de uma série de outros conceitos que envolvem aquilo, a linearidade, a contagem, sistema de contagem, etc. O movimento aparente do Sol, você precisa de várias competências desse alunado. Precisa que ele consiga observar os ciclos celestes, já tenha uma ideia de escala de tempo, consiga entender o movimento aparente do Sol no céu, consiga entender conceitos como constelações, etc. Então, assim, existe uma série robusta de conceitos por trás desses temas que são apresentados que estão dentro de uma mesma temática grande, que é a marcação do tempo. E com isso a gente consegue fazer pontes e conexões com diversas áreas de conhecimento no processo de falar sobre um fenômeno ou objeto astronômico. Muito bem, a gente já viu, então... Eu falo rápido, viu? Se eu estiver falando muito rápido, vocês avisam. A gente já viu, então, um pouco... Desculpa, de onde encontrar a astronomia na educação formal. No ponto de partida de vocês, acredito eu, porque vocês estão aí dentro da licenciatura. Se algum dia vocês tiverem interesse de falar de astronomia, de tratarem astronomia dentro da praxis de vocês na sala de aula,
muito provavelmente é dentro de algum desses temas aqui que estão sendo apontados na BNCC que vocês vão tratar, né? E partir dele para apresentar novos conceitos. Então, é mais ou menos não, é completamente normatizado, né? Vocês conseguem traçar um planejamento utilizando esse direcionamento. Mas onde a educação não formal vai entrar aí em complemento ou adicionando o que vocês conseguem trabalhar nessa temática. Como e por que vocês podem procurar para trabalhar tudo isso museus, planetários, observatórios e centros de ciência que possam estar dialogando com a temática astronômica ou com os conceitos coadunados ao que vocês estão apresentando, né? Que eu já comentei que aqui em cima, para a gente falar sobre uma temática em astronomia, tem que ter um arcabouço de conceitos por trás, que não necessariamente a gente entende como conceitos astronômicos, como sistemas de contagem, etc. Muito bem. Então, onde, por que e quando enxergar a educação não formal aí? Existem duas vertentes muito óbvias que a gente encontra na literatura e na nossa prática também, quando a gente está falando que a educação não formal é um grande auxílio para o professor de ciências, especialmente em astronomia. Eu vou falar daqui a pouco por quê. O primeiro é a formação continuada. Museus, centros de ciências, planetários são polos de formação continuada de professores. Então, você pode procurar. A grande maioria dos museus e centros de ciência são locais que oferecem cursos, oficinas, material de atualização, material didático, que pode permitir que você, professor que não tenha tido isso na sua formação ou que queira se aprofundar em algum assunto para trabalhar especificamente com seus alunos, possam procurar esses museus e centros de ciência para complementar a sua formação. Então, museus, centros de ciências, planetários, a educação não formal como um todo, também são um polo importante de formação continuada de professores. E o segundo, que a gente encontra muito com os professores que já vêm e frequentam e estão dentro do museu com suas turmas na visitação escolar, que tem uma dinâmica completamente diferente da visitação espontânea, é a complementação das suas aulas. Então, com frequência, o planetário, né, que é aqui um lugar onde eu estou falando, na epistemologia a gente chama de locus de anunciação. Então, o meu locus, né, dentro desse trabalho na educação não formal, que são os planetários, eles são frequentemente utilizados pelos professores de ciência como uma continuidade do conteúdo que está dado na sala de aula. Existem algumas pesquisas, o Lang, não sei se vocês conhecem o Lang, Rudolf Lang, ele tem vários trabalhos sobre isso, em como conceitos tridimensionais são de extrema dificuldade de entendimento por parte do alunado, porque eles os enxergam sempre bidimensionais, nos livros didáticos, nos desenhos, na conceituação que é feita na sala de aula. Planetários, por exemplo, são excelentes para você demonstrar movimento e fenômenos que não acontecem na esfera bidimensional, relacionados à astronomia. Então, se eu não entendo o conceito de fases da Lua pela posição relativa entre Sol, Terra e Lua, eu consigo observar como isso é do espaço dentro de um planetário. Se eu não entendo, se eu não consigo mostrar de forma eficiente como ocorrem os movimentos de rotação ou a relação de planetas com as suas luas, por exemplo, a gente consegue ver isso muito melhor dentro do planetário. E contextualizar historicamente também, né? Porque consegue, enfim, colocar na projeção aquilo que você, o fenômeno e o objeto que você quer apresentar. Então, com muita frequência, a visitação escolar dentro dos museus, centros de ciência, elas surgem para complementar uma aula que o professor vai dar ou já deu, né? E veio com a sua turma para ver quase que o mais próximo possível, né, de como aqueles fenômenos acontecem. Por que na astronomia, especialmente esse segundo fator aqui, é extremamente importante? Porque os nossos fenômenos, praticamente todos, com exceção, sei lá, dos meteoritos, né, do estudo dos meteoritos,
eles não são experienciáveis. As pessoas não conseguem fazer experiências de tipo sensorial com elas. Você não pega uma estrela. Você não acessa os objetos astronômicos. A gente observa alguns deles e faz modelos para a descrição deles, e através desses modelos a gente faz experiências ou faz conceituações e apresenta isso para o povo, né? Partindo do princípio de que eles são verdade. Mas isso, principalmente para as crianças em formação, e principalmente para crianças que foram pouco estimuladas à abstração na primeira infância, são conceitos extremamente difíceis de serem alcançados. Só com o discurso verbal, só com o desenho 2D. Então, ir ao planetário, muitas vezes, é a complementação necessária para que o aluno observe, entenda e compreenda a mecânica dos fenômenos, né? E não apenas decore o que é que está escrito ali no livro didático. E se você é um bom professor, é isso que você quer, né? Que seus alunos entendam o que é que está sendo apresentado ali. Então, esses são os motes, né? As ideias imediatas, quando você pensa qual é o papel da educação não formal aí na educação em ciências, principalmente com o auxílio da educação formal. Ajudar os professores a permanecerem com as suas formações, a tirarem as suas dúvidas, né? Porque a gente sabe que vocês estão na universidade agora, mas sairão, claro. Então, algum dia vocês vão ter que buscar os seus próprios estudos, as suas próprias complementações, porque, obviamente, vocês não vão saber sobre tudo nessa vida, né? Ninguém sabe. Então, esses são espaços válidos para isso. E a complementação das aulas. Mas o que eu acho que movimenta a educação não formal, e que, para mim, é o principal objetivo e valor desse tipo de educação, inclusive que vai acabar auxiliando muito a educação formal depois, não é nem a formação continuada de professores, nem a complementação das suas aulas, embora sejam ações importantes, obviamente. O que eu acho que é importante na educação não formal e que vai ajudar absurdamente a educação formal a conseguir manter os seus alunos atentos ao conteúdo que está sendo apresentado, curiosos e desejosos do que está sendo apresentado ali, na verdade, é o engajamento na ciência. É para isso que a gente serve. E não é uma coisa menor e nem leviana. Porque se você não tem um aluno engajado em ciência, você não consegue a atenção dessa criatura. Você não consegue apresentar conteúdos para ele. Quando ele passa por você, vira uma decoreba, né? Para conseguir passar por aquele estágio da vida e ir em diante. E isso, na minha humildíssima opinião, não é o objetivo da educação formal, né? Que a gente discutiu lá em cima, que o objetivo é justamente formar pessoas com pensamento crítico, prontos para viver aí em sociedade, maravilhosos. Então, engajar em ciência, que é nossa grande missão dentro da educação não formal, para mim, ela antecede qualquer outra. Porque é estando engajado em ciência que consegue, apesar da realidade, porque a gente sabe que a educação formal também depende de N fatores, depende da estrutura da escola, depende do quão cansado esse aluno está, depende do prato que ele tem em casa ou não para comer. Então, se não estiver engajado ao que está sendo apresentado ali, se a criatura não tiver com uma curiosidade muito grande com o que está sendo apresentado ali, muitas vezes essa realidade esmaga para aquele conteúdo. E aí a gente não consegue formar cidadãos críticos sem que eles pensem em ciência. A gente não consegue. E a gente não consegue criar novos cientistas sem pessoas que gostem de ciência. Muito bem. Até aí tudo bem, gente? Eu tô falando muito corrido, muito enrolado? Tô caindo? Tranquilo, a gente tá te ouvindo, tá ok. Beleza. Entendendo isso, então, que esse é o motivo pelo qual eu trabalho e o Estado me paga,
engajar pessoas em ciência. Eu queria entrar um pouquinho na dinâmica da educação não formal, então. Como é que a gente faz isso, né? Como é que é uma estrutura de uma atividade, né? De uma forma geral, é claro, né? Porque cada atividade tem uma metodologia, mas como é uma estrutura de uma atividade que possa favorecer o engajamento das pessoas em astronomia, em ciência. O que eu acho muito confuso quando as pessoas não pensam logo de cara, porque eu não consigo pensar em nenhuma ciência que seja mais atrativa do que a astronomia. Os objetos são lindíssimos, ela trabalha com tudo que o ser humano, quando estimulado, tem curiosidade para saber, que é da onde a gente veio, da onde a gente vai, o que está acontecendo no meio do caminho entre existir, como as coisas surgem, como elas morrem, como o tempo passa. Então, assim, é uma ciência maravilhosa. Não deveria precisar de muito para engajar, não é mesmo? Mas, ainda assim, como eu falei, é a realidade extra, né? O espaço educacional muitas vezes impede o acesso dessas pessoas por N motivos. Então, a gente ainda tem que fazer uma formação de público, né? Chamar esse público para os nossos espaços. Então, a gente precisa estudar como engajá-lo, né? Para chegar até ali. O primeiro passo, que parece bobíssimo, mas inclusive eu vejo muitos museus negligenciando completamente, mas é uma acolhida generosa. A acolhida generosa das pessoas no espaço, ela permite que a pessoa se sinta à vontade suficiente para chegar lá. E aqui eu estou falando da educação não formal, é óbvio, mas eu acho que muitas das coisas que eu vou comentar aqui servem na educação formal também. Apesar de entender que, enfim, a estrutura da escola realmente às vezes não permite. Mas o que é essa acolhida generosa, né? É a pessoa chegar e se sentir à vontade no ambiente em que ela está. Isso é muito importante, porque espaços de ciência, no nosso país e em muitos outros, mas no nosso país, principalmente aqui, ainda são espaços de poder que são inacessíveis epistemologicamente para as pessoas. As pessoas não se sentem pertencentes a esses espaços. E, por exemplo, o museu onde eu trabalho é um museu gratuito. Então, não é necessariamente uma questão de uma questão financeira, sabe? De classes, da classe social em que a pessoa está. É uma questão de pertencimento mesmo, da pessoa olhar para aquele espaço e dizer: ah, não, esse é um espaço que eu vou me sentir bem, que eu vou poder usufruir, que é para mim, que eu posso entrar e etc. Com muita frequência, as pessoas ao redor, elas voltam para casa para se arrumar para voltar para o museu, por exemplo. Elas não enxergam que do jeito que elas existem, elas podem frequentar esse espaço. Então, a recepção, ela tem que ser acolhedora, ela tem que mostrar para essas pessoas que elas podem ocupar aquele espaço livremente. E isso remonta a um ponto que eu sei que é dificílimo na educação formal, mas que a gente tem que trabalhar melhor na não formal também, que é entender que o espaço tem que ser explorado. Então, você permitir a exploração livre do espaço e autônoma, né, é algo muito importante. Não é chegar e ficar dizendo para o visitante: você só pode fazer isso, você só pode fazer aquilo. Isso eu estou dando uma dica, porque vocês vão ser professores e vão levar os alunos de vocês para o museu. Não precisa das normativas que existem na sala de aula. Tá abaixo, não corre, não faz isso, não faz aquilo. A exploração, ela tem que existir a exploração do espaço, especialmente para crianças na primeira infância, em que, enfim, a forma de aprendizado e conceituação do mundo parte pelo sensorial. Então, a exploração ela tem que existir, ela é orientada. A gente pode orientar como ela pode ser feita no espaço, mas não cerceá-la, né? Deixar que as pessoas que venham ao espaço, que estejam no seu espaço de aprendizado, possam se movimentar por esse espaço, entender o seu lugar nesse espaço e, assim, se sentir mais confortáveis nesse espaço também. O segundo ponto da acolhida é que também envolve a linguagem, né? Você não pode trabalhar com o público sem você conhecê-lo, sem conhecer os seus lexos, né? Aquilo que vai ser compreendido por eles, ou então tratar de ferramentas, né? Tem alguns recursos na hora de explicar conceitos que você acredita que o seu público não tenha, né? Para introduzir numa linguagem que seja acessível a ele, porque senão a gente não consegue ter um diálogo.
Aí tem uma ideia de educação que eu acho horrorosa, tanto na educação formal, não formal, de qualquer jeito, que é do professor ou do mediador como uma antena, né? Ele só transmite um conhecimento aleatório, né? E aí os poucos receptores que existem, que são aquelas pessoas que já foram de alguma forma inseridas, né, naquele conteúdo ou inseridos naquele tipo de atividade que conseguem receber o que você está apresentando. E, na verdade, isso não é, né, acolhedor, nem engajador, nem nada. Então, tratar de uma linguagem que seja acessível ao seu público, estabelecer os combinados que vêm daquela questão da exploração orientada, o que pode e o que não pode no espaço, especialmente o que não pode, porque o que não pode, o que pode é tudo que não pode, né? Qual é o tempo que vai ter para exploração, especialmente para os maiores, porque eles têm essa noção, né, do quanto eles têm que ver ali, do quanto eles podem ver ali, o tempo que eles vão levar, acolher as necessidades de cada um, dos professores entenderem o papel deles nesse espaço, que não é um dia de lazer, não é mesmo? Eles foram para lá para também participarem da atividade e entenderem que estão fazendo isso junto com a turma, né? E principalmente uma breve descrição do que esperar. Isso é um ponto que eu acredito que seja muito importante até para vocês dentro da sala de aula, porque pessoas com autismo existem. E elas têm uma necessidade neurofisiológica de rotina. Então, quando a gente não sabe quem é o nosso público ali, que está na frente da gente, que pode ter uma necessidade oculta, hoje em dia eles estão usando, muitos estão usando até aquele cordão com o símbolo do girassol. Mas, enfim, não tem essa obrigatoriedade, né? Obviamente, ninguém tem a obrigação de dizer que tem autismo para você. É muito bom que a gente consiga manter uma certa estrutura que possa atender o melhor possível qualquer pessoa que esteja ali. Então, crianças pequenas, pessoas com autismo, elas precisam entender o que vai acontecer. Então, se você entrou na sua sala de aula e pode ser que tenha algum aluno com autismo ali, um breve resumo do que se pretende dar no dia, por exemplo, é muito eficiente para prevenir N crises e problemas ali no momento. Isso não é diferente na nossa acolhida. Entra um pouco nisso, conhecer a especificidade do seu público, embora não se resuma ao público com deficiência. As localidades em que as escolas, os museus e centros de ciência estão inseridos dizem muito sobre o público que eles vão atender. E esse público tem necessidades, especificidades culturais muito importantes, que não podem ser tratadas de forma leviana, porque é a forma como eles vão entender e conceitualizar e valorizar o que você está dizendo. Então, o meu público aqui no Rio de Janeiro é a Baixada Fluminense, que é uma região metropolitana, que não é a capital do Rio de Janeiro, é onde eu moro, por sinal. Tem muitos locais de favelização aqui dentro, inclusive eu moro numa favela, estamos numa favela, aqui, que tem um IDH baixíssimo, que tem, enfim, a menor taxa de saneamento básico do Brasil, praticamente, das regiões urbanas. Então, existem algumas especificidades ao lidar com o meu público, porque eu conheço o seu contexto cultural, eu conheço o seu contexto econômico, que vão me levar a tratar de certos assuntos de uma determinada forma e não de outra. Seria extremamente diferente, por exemplo, se eu fosse fazer alguma apresentação no Planetário da Gávea, que é uma região nobre aqui do estado do Rio de Janeiro, dentro da cidade do Rio de Janeiro, onde, enfim, demora 4 horas para chegar até lá, e o ingresso é caríssimo, e só tem gente branca, enfim. Então, são contextos culturais muito diferentes. Se você está inserido dentro de uma escola, procura entender qual é o contexto da população ao redor da sua escola, que vai ser a população que você vai atender dentro da sua sala de aula. Se você está dentro de um museu. Se você está itinerando com um museu itinerante, né, como as caravanas, o ponto da UFMG, enfim. Tem vários museus que itineram, eles levam experimentos para várias cidades. Você tem que saber onde você está indo e para quem você vai falar. Que aí você consegue direcionar melhor o seu discurso e entender o que é que funciona melhor na hora de apresentar. Isso é levar o seu público em consideração. Se você está falando uma
linguagem. Linguagem na ampla acepção da palavra, né? Não é só verbal, mas linguagem corporal, a linguagem verbal, uma linguagem visual que converse com o seu público, ele vai prestar mais atenção no que você está falando. Então, também faz parte de engajar nas atividades, né? E essa que é extremamente importante, que eu acho que, inclusive, professores, às vezes, têm uma séria dificuldade de compreender que as atividades têm que ser determinadas adequadamente para a faixa etária do qual vocês estão tentando apresentar qualquer coisa. E, assim, eu sei que parece óbvio, mas não é. Principalmente quando você está lidando com crianças pequenas, que é algo que acontece com frequência dentro de espaços não formais de educação. Então, isso excede a adaptação da linguagem. Porque, às vezes, quando eu falo, você tem que se ligar qual é a faixa etária que está aí, chegando para ser atendida por você. Aí a pessoa fala, não, mas aí eu não vou falar, sei lá, transferência de calor. Eu vou usar uma metáfora, uma analogia para fazer isso. Não, não é isso que eu estou falando só. É entender que fisiologicamente e neurologicamente as pessoas estão em estados diferentes de crescimento. E esperar, então, o que você pode esperar desse público. Vou dar um exemplo mais para frente. E aí, isso, no determinar adequadamente a faixa etária e entender as especificidades do público, entra também a questão da inclusão, né? Você tem que estar preparado ou tentar estar preparado para a necessidade de suporte de inclusão. É lei. E, embora eu sei que seja uma dificuldade absurda, principalmente porque, na educação formal, por exemplo, não sei se vocês são formados para trabalharem, né, em diferentes contextos de acessibilidade, mas eu sei, por exemplo, que minha irmã fez licenciatura em física. Eu conheço algumas pessoas que fez licenciatura em física na UFRJ, eles não são amplamente preparados. Mas tentem entender que esse contexto de inclusão vai ser algo que não vai regredir. A gente sempre vai ter a possibilidade de ter um aluno, receber nos nossos espaços, ou vocês na sala de aula, um aluno que precise de necessidades especiais. E que a gente adaptar o que a gente está apresentando para o maior número de pessoas é sempre a forma mais eficiente. Por quê? Mesmo para pessoas que não tenham nenhuma deficiência. Por quê? Porque, normalmente, a adaptação do conteúdo de uma forma mais inclusiva, ela explora diferentes modalidades de discurso. E isso facilita o aprendizado. Porque a pessoa tem informações sobre o mesmo conteúdo por diferentes vias. Então, isso também reforça o aprendizado. Então, determinar adequadamente a faixa etária e estar preparado, estar ciente da necessidade de suportes de inclusão, sempre que vocês vão produzir um plano de aula, sempre que vocês vão produzir alguma atividade, é algo que vai promover um maior engajamento naquela atividade. Justamente porque não está focando numa única modalidade de discurso, porque ela está sendo inclusiva para a possibilidade de pessoas que precisam desses recursos assistivos, e porque elas vão estar voltadas para o desenvolvimento neurofisiológico dessas pessoas. Então, conseguindo acertar mais ou menos esses pontos que foram citados, dificilmente o seu público não vai estar engajado na sua atividade. Você acolheu bem, ele se sente à vontade no espaço, você entendeu as necessidades daquele público, você deu autonomia para ele que ele se sentisse pertencente àquele lugar, e você está preparado para atendê-lo por diferentes modalidades de discurso, permitindo que ele possa acessar uma mesma informação de diferentes formas, o que também gera um certo interesse. Então, ó, sucesso. Muito bem. Então, como eu falei, a faixa etária vai além da linguagem. Ela também vai determinar modelo de atividade, objetivo da atividade e a metodologia de apresentação que a gente vai ter para aquela atividade. Então, você pode escolher a temática, mas não só a temática, mas a forma de apresentá-la também vai depender muito da faixa etária do seu público. E aqui eu eu estendo essa questão de faixa etária para pontos semelhantes, por exemplo, com a cultura. Então, se você vê, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir em alguma escola indígena, por exemplo, que são culturas visuais, de concepção de tempo não lineares, pelo menos a maioria delas aqui no Brasil, né, as nossas culturas autóctones.
E aí você chega lá e vai voltar. S é igual a S0 mais B0T mais AT ao quadrado sobre 2. Sendo que esse tempo é um tempo newtoniano, linear, numa cultura que a concepção de tempo é cíclica. Então, não condiz com o entendimento que eles têm de realidade. Aí você escolhe como modelo de atividade, né? Como modelo de apresentação desse conteúdo, só um discurso, né? Só cuspir a fórmula lá no quadro e você espera que esse povo entenda. Dificilmente você vai conseguir alcançar o objetivo, que é fazer eles entenderem para que aquela equação serve. Então, assim, entender a especificidade do seu público, quem é o seu público, quais são as determinações aí de faixa etária ou então da especificidade da cultura, é muito importante para a gente entender e tentar desenvolver, né, apresentar o melhor modelo de atividade para eles. Né, que não necessariamente funciona de uma cultura para outra, ou de uma faixa etária para outra. Muito bem. Essa terceira faixa, na verdade, é porque essa apresentação eu usei também para falar de crianças, por isso que ela está tão bonitinha assim. Mas é muito focado na primeira infância, né? Você precisa, na primeira infância, como eu já falei, a exploração sensorial do ambiente ela é fundamental para o entendimento do que está acontecendo ali. Então, a compreensão plena de um fenômeno ela vai sempre passar por uma exploração sensorial daquele fenômeno. A gente vai perdendo isso com a normatização ao longo do tempo, sabe? É uma coisa que na cultura ocidental a gente vai podando as pessoas para entrar em caixinhas e aí elas vão tendo mais dificuldade, ou melhor, elas são treinadas para tentar acessar melhor os conteúdos pelo visual, que a nossa cultura é muito visual, e pelo discurso, né? Discurso verbal. Então, mas as crianças na primeira infância, não, elas precisam de explorar, elas precisam tocar, elas precisam sentir. E se elas o fazem com autonomia, com propriedade, com acesso aos materiais, é chance zero de dar errado. Porque isso realmente vai atender às faixas etárias. Mas é claro que a gente tem que estar atento às necessidades específicas dessas crianças, né, desse público. Por exemplo, é uma coisa que me mata quando eu vejo em qualquer lugar, você está fazendo uma oficina ou está fazendo uma atividade que envolva crianças e o banheiro é a quilômetros de distância. Amado. Receita para o fracasso. Porque criança não tem o domínio completo dos seus esfíncteres, né? Não tem o domínio completo de parar e conseguir segurar eternamente um xixi, etc. Então, são coisas que a gente tem que observar quando a gente vai fazer essas atividades. Se você está dentro da sala de aula ou você está fazendo uma atividade com crianças, e você percebe que o banheiro não está perto, você tem que reservar, por exemplo, horários para que essas crianças vão ao banheiro, porque senão vai dar ruim. Muito bem. Aí, esse aqui é um exercício que eu queria fazer junto com vocês, mas eu não sei se vai rolar, porque depende do microfone, né? Para vocês entenderem como essa questão dos materiais e das necessidades específicas desse público precisam ser inseridas quando a gente vai planejar a atividade. Não é só dizer, vou fazer uma atividade para bebês. Sim, mas o que é que tem que ter nesta sala, então? Alguém consegue me dar algum chute? Dá para a cara de vocês agora. Não está aqui. Cadê a cara de vocês? Está aqui. Vocês estão dormindo? Acho que eu dormindo aqui sim. Não, tudo bem. Vou falar igual eu falo no planetário. Pode dormir, só não pode roncar. Não, ninguém quer dar nenhum chute. O que é que teria que ter numa sala se você fosse apresentar qualquer coisa para bebês? Fralda. Talco? Fralda, ok. Aí você vai trocar esse bebê onde? Em cima do seu modelinho, do seu projeto? Para o cocô vazar, fazer um peixe-cocô, que vai fazer um cocô... Você já tem alguém que tem filho aí? Não, né? Aí, ó, você sabe o que é um peixe-cocô. Tenho certeza que você sabe o que é. É aquele cocô que sai do bumbum e vai até o pescoço, por algum motivo que você não sabe, contra a gravidade. Aí você tá na sala, uma fralda. Você forneceu fraldas, ok. E aí? E essa criança vai ser trocada onde?
Então tem que ter pelo menos um trocador, vocês entendem? Se é um bebê, ele vai vir sozinho pro museu, pra atividade de vocês? Não, né? Não consegue usar. Então, se você está pensando numa atividade para bebês, por exemplo, você tem que ter um local para os pais dos bebês ficarem. Não é só um espaço para os bebês. Então, tem que ter, pelo menos nessa nossa sala, locais para os responsáveis, onde eles sentarem. Muitos dos bebês se alimentam de que forma? Mamando. Então, tem que ter um espaço para amamentação, que essa pessoa, né, que tenha leite materno, possa amamentar. Então, veja que no início era uma atividade para bebês, podia ser um tapete sensorial, que foi no caso que a gente fez, vou mostrar daqui a pouco. Podia ser um videozinho que seja, meus amigos. A atividade em si, ela não supra a necessidade de eu atender esse público. Eu preciso de mais do que isso. Eu preciso adaptar todo o ambiente para conseguir receber aquele público. Não é aqui, né? Já me perdi, voltando. Tá acabando meu tempo. E eu me perdi. Então, eu sei que não é exatamente o público de vocês, mas quando eu estou falando da primeira infância, isso fica ainda mais evidente, porque justamente eles não passaram por todo esse processo de normatização que a gente passa ao longo da vida, né? Aprende a controlar os nossos desejos fisiológicos, tem o cérebro amadurecido para compreender emoções complexas, né? Quando uma criança está contrariada, uma criança pequena, ela faz birra, ela quer tacar as coisas na sua cara, porque ela ainda não aprendeu neurologicamente a área do controle e a área de raiva não estão conectadas, não estão do lado da outra. A sinapse daqui até aqui, ela demora para ser construída. Então, fisiologicamente, essa criança não está apta a várias coisas. Então, o nosso ambiente, a nossa atividade tem que levar em conta isso. A gente sempre tem que pensar em considerar o desenvolvimento físico, cognitivo, socioemocional para cada período do desenvolvimento dessas crianças. Que a gente foca nisso na primeira infância, porque na primeira infância a gente tem uma frequência muito grande, né, de mudanças, de picos de crescimento. Então, ouve-se falar muito disso na primeira infância. Com 1 ano a criança faz isso, 2 a criança faz aquilo, 3 a criança faz aquilo. Mas, na verdade, o cérebro só está plenamente maduro por volta dos 25 anos. Então, entender o que é competência do seu público, fisiologicamente, neurologicamente, principalmente, é algo que vai permitir que a gente entenda melhor as abordagens que a gente vai ter com ele. Por exemplo, adolescentes que podem ser potencialmente o público de vocês. Adolescente às 7 horas da manhã não vai funcionar, ele não funciona fisiologicamente, porque existe uma série de processos aqui, são hormonais, que não vão funcionar. Então, você sabe que se você está com o primeiro tempo de aula, daquela turma maravilhosa do 9º ano, sei lá, você vai precisar de mais informação, dá para eles, mais vias de informação do que só falar o discurso. Ele vai dormir. Vocês estão dormindo aí, me ouvindo? Cansados? Ele vai dormir, ele vai se distrair facilmente, ele vai procurar outras fontes de dopamina, né? Porque ele precisa, de alguma forma, estar ali naquele momento acordado. Então, ele vai olhar o celular, ele vai conversar, nanana. Então, entender esse processo que é fisiológico, é do corpo humano, né? E óbvio que é uma média, não estou falando de pessoas neurodivergentes aqui nesse momento específico, é fundamental para a gente estabelecer as nossas estratégias de lidar com esse público, né? E, como eu falei na primeira infância, é o momento em que essas transformações no corpo estão acontecendo com muita rapidez, né? 1 ano demora uma vida para uma criança na primeira infância. A criança em janeiro está longe de ser a criança em junho, que vai estar longe de ser a criança que vai ser em dezembro. Ela já passou por muitas mudanças. Mas é nessa fase maravilhosa, chamada primeira infância, que vai aproximadamente até os 6, 7 anos, depende, né, na literatura, em que a gente tem uma coisa importantíssima para a educação em ciências, que são a formação da memória arquetípica e a construção imagética do mundo. Ou seja,
a forma como você entende o mundo, a realidade, constrói a realidade, acontece aí na primeira infância. Então, se você não tem estímulos na primeira infância, vai ser muito mais difícil do seu cérebro se adaptar a determinadas situações depois dela, né? Por exemplo, se eu sei que a noção de profundidade acontece mais ou menos a partir do primeiro ano, e eu vou fazer uma atividade com bebês com 8 meses, com informação 3D, eu sei que vai dar ruim, porque não vou alcançar o objetivo daquela atividade, porque ele não tem competência ainda para entender. Eu estou esperando que a criança for atividades de cooperação para crianças que ainda não fizeram nem 5 anos. Divide com o amiguinho, faça aí. Vai dar ruim. Eles não têm, com 3 anos, desculpa, eles não têm desenvolvimento neurológico para terminar essa atividade bem até o fim. Então, é óbvio que não é o público de vocês, então vou passar bem rapidinho. Então, a gente sempre tem que olhar para esses 3 níveis de desenvolvimento quando está pensando. Esperar, por exemplo, a partir dos 3, 4 anos, que é a idade que minha filha estava quando eu montei isso aqui, que você vai ter saltos motores, então vai ter corrida, salto e empurrão. É aquela idade que a criança começa a dar um espinote assim, você fica, meu Deus, por quê? Era para ficar aqui. Enfim, dificuldade de partilhar, etc. Então você consegue entender. Ter atenção aos marcos de desenvolvimento é importante. Assim como estimular as diferentes modalidades de discurso, porque, como eu comentei lá em cima, os fenômenos astronômicos não são experienciados sensorialmente. E na nossa cultura a gente privilegia a visão em razão dos demais sentidos. O problema é, nem todo mundo enxerga, não é mesmo? E nem todo mundo enxerga da mesma forma. Então, esse aqui é um exercício que eu fazia com os meus bolsistas, por exemplo, para eles tentarem descreverem alguns conceitos e objetos astronômicos. Vejam a dificuldade, sem auxílios de conceitos auxiliares, para você falar coisas como atmosfera. Ah, é um conjunto de gases. O que é um gás? Então, assim, são meteoro, planeta, estrela, de viagem espacial, etc. São conceitos que precisam de um nível de abstração muito grande, porque eles são baseados em conceitos auxiliares, que são mais basilares, né? Então, se as crianças não aprenderam a ter um certo nível de abstração, esse adolescente, esse adulto vai ter muita dificuldade de compreender, né? Depois, né? Quando criança ele não tinha aprendido a abstração direito. Quando ele se tornar um adolescente, um adulto, ele vai ter muito mais dificuldade de compreender esses conceitos que são abstratos, que, por sinal, grande parte dos conceitos astronômicos fazem parte disso, né? Então, a gente sempre, e tem esse detalhe, né? A gente sempre vai partir de características visuais para descrever esses trens aqui que a gente está tentando. Então, se eu tivesse que descrever essa imagem, e é por isso que a audiodescrição de fenômenos como esse, nebulosa, fenômenos astronômicos assim e objetos, é uma dificuldade assim de fazer, porque tem que se referenciar em movimento, etc. Então, esse nível de abstração é necessário, e é a abstração que gera as nossas imagens. Isso é tão importante a gente entender a origem desse pensamento, dessa estruturação do mundo e, portanto, desse entendimento dos fenômenos astronômicos, para a gente compreender como essas crianças ou adolescentes vão reagir depois a esse conhecimento que está sendo apresentado, porque esses fenômenos eles são muito, muito básicos, assim. Você não consegue lembrar quando você percebeu que uma estrela existia, ou a Lua, ou o Sol, porque isso existiu quando eu estava formando uma memória arquetípica assim, do ambiente. Mas, por exemplo, pessoas com deficiência visual, elas não são expostas a essa memória. Quem nasceu com deficiência visual, né? Então, a construção do entendimento desses conceitos, a construção do que eles são, dos fenômenos e dos objetos astronômicos, são uma dificuldade absurda para eles, nesse sentido. Porque eles são abstratos, eles não são sensoriais, né? Não é algo que a gente consiga passar sensorialmente. Então, a dica importante aqui é sempre trabalhar com as pessoas, o seu público, a sua vida, o letramento visual do conteúdo que está sendo apresentado, que é a capacidade de interpretar essas imagens, gerar essas imagens para comunicar essas ideias e esses conceitos. Às vezes, aquele aluno não está entendendo, não é porque ele é burro ou é porque ele não tem acesso à informação que você está passando, não é porque o seu lexo não coordena com o que ele conhece. Às vezes, é simplesmente ele está com dificuldade de abstrair.
E aí você tem que trabalhar o letramento visual dessas criaturas. Então, focar, né, na apresentação dos conceitos chaves envolvidos e fazer isso com discursos multimodais, não só focando no que você está falando. Então, buscar recursos assistivos para poder apresentar o mesmo conteúdo que, a princípio, você só falaria pelo discurso. Aí eu foco, né, nas pessoas cegas com baixa visão, que é a grande dificuldade dentro da astronomia, por ter o letramento visual comprometido, né? E tem acesso apenas pela descrição da imagem, que às vezes não transpassa a totalidade do que você está vendo, né? É algo que eu falo muito no planetário. Eu consigo explicar para eles o Sol, eu consigo explicar para eles que as estrelas aparecem e somem, eu consigo explicar que a Terra se move. Mas eu não consigo passar a sensação de movimento, que é observar o Sol se movimentando na esfera celeste, por exemplo. E é a informação que gruda todas as outras para você entender o que é aquele fenômeno que está passando. Então, eles tiveram menos estímulos em relação a essa memória arquetípica, né? Essa construção da realidade a partir desses fenômenos, né? É que eu começo a entrar nos exemplos de como tudo isso que eu falei, de certa forma, é aplicado lá no museu. Eu coordeno as atividades do planetário, embora as atividades do planetário não se resumam a dentro da cúpula. É óbvio que a gente apresenta sessões de planetário, mas a gente não só apresenta sessões de cúpula do planetário. Existem vários projetos que são executados dentro e fora da cúpula, fora as sessões. Um exemplo deles é o essencial invisível aos olhos. Vocês podem ver os modelinhos aqui, ó, que surgiu com o objetivo da gente apresentar conteúdos que a gente apresenta em vários roteiros de sessão para pessoas com deficiência visual. Então, aqui eu tenho algumas placas de constelações, né, as constelações que a gente chama de sazonais. Eu não vou ter tempo de entrar aqui nos conceitos de cada um. Aqui os planetas do Sistema Solar, modelos de planetas e das luas de Marte, Phobos e Deimos. Aqui, modelos em distância de aglomerado de estrelas, as Pleiades e do Cruzeiro do Sul, para quem entende a diferença entre aglomerado estelar e constelação, e etc. Então, esse é um tipo de recurso, vou passar aqui, que a gente criou, obviamente, focando nas pessoas com deficiência visual, mas que faz um sucesso estrondoso com as pessoas videntes, especialmente com as crianças. Porque elas conseguem, através da experiência da cegueira, ou não, porque às vezes a gente usa os modelos sem isso, né? A experiência da cegueira é cegá-los, para que eles tenham um mínimo de estímulo visual possível, né? Ter contato com esse conteúdo que eles já viram na sala de aula, já viram em diversas outras formas e decoraram apenas uma parcela da informação. É muito engraçado que esse momento da sessão, por exemplo, é o momento em que eles falam que as características do objeto que eles estão vendo. E antes eles falam quais são as características que eles conhecem dos planetas do Sistema Solar. E é sempre assim, Marte é vermelho, Saturno tem anéis, Júpiter tem uma mancha enorme, quer dizer, todas características visuais. E aí eles chegam num ponto, a Isabela aqui, que foi minha bolsista, tá até rindo, chegam num ponto em que eles não conseguem identificar qual planeta que está na mão deles, porque, obviamente, a gente está excedendo essa informação visual e apresentando novas características para esse público, né? Sobre um conteúdo que eles já tinham contato antes. Muito bem, eu vou pular essa parte, que é a parte do essencial. Essa aqui eu acho que é importante para todas as pessoas que se propõem a apresentar qualquer coisa para qualquer outra pessoa no planeta, que é transformar as suas apresentações, o seu texto, acessível para todas as pessoas que tenham deficiência visual ou não, que é pensar em contraste, tanto contraste de brilho quanto contraste de cor. Então, aqui são exemplos de bons contrastes para se apresentar. Uma letra preta em um fundo branco ou bege, uma letra preta em um fundo amarelo escuro, ou uma letra laranja ou branca num fundo azul. Excelentes contrastes para que todo mundo que consiga ver, né, se você tem astigmatismo como eu, inclusive, consiga de fato ver o que você está apresentando. O segundo exemplo que eu
queria mostrar para vocês de atividades assim que excedem a cúpula, que a gente trabalha diferentes modalidades de discurso, que é acessível para um público muito difícil de se trabalhar, que é justamente os bebês. Então, a atividade é o Astro Bebês. Que a gente tem aqui um tapete sensorial, então eu estou focando na aprendizagem desses bebês de 8 a 18 meses, com sessões separadas para grupos, né? De 8 a 12, de 12 a 16, de 16 a 18. E aqui eu tenho várias estimulações do tipo sensorial, eu tenho estimulação de movimento, a gente tem uma parte que é uma contação musicalizada, então estimulação sonora, e eu tenho uma sala que aqui não dá para ver muito bem, com um trocador, aqui tinha um espaço para amamentação, aqui atrás tinha um espaço para estacionar carrinhos, desculpa. Aqui tinha um monte de poltronas para as pessoas mais velhas. A gente sabe que no contexto da Baixada Fluminense e das periferias em geral, quem cuida dos bebês, na verdade, raramente são os pais, né? O principal cuidador é uma avó, uma senhora de idade, né? Que está ali enquanto os pais estão, normalmente as mães, né? Estão fora trabalhando, então precisava pensar também que tinha que ter lugar para essas senhoras sentarem, porque elas podem ter dificuldade de locomoção. Tinha espaço aqui para os pais sentarem ao redor do tapete, enfim. As cores, tudo isso foi pensado em atender melhor um público específico, de acordo com a fase de desenvolvimento que ele está, né? E o que poderia, de fato, atrair eles para essa atividade. Ai, que susto! Eu esqueci que eu fiz. Ai, meu Deus. E aí, nesse mesmo campo de atividades que explorem várias modalidades de discurso, né? Sejam multimodais nesses discursos, para falar de mesmo conteúdo, eu trouxe uma atividade recreativa que é o Viagem contra o Tempo, que vai falar de dinossauros, vai falar de planetas do Sistema Solar, vai falar sobre ai meu Deus, as eras da Terra e tal. Então, vocês vejam, mistura grandes áreas de conhecimento numa mesma atividade. Sobre movimento próprio das estrelas e tal, enfim. No formato de uma atividade online que foi interativa. Então, esse vídeo, né, que foi feito e construído de forma contínua, feito com ilustrações e animações, foi construído de forma que parecesse que o público está interagindo com a Cronos, que é a máquina do tempo que vai levar as pessoas até o passado. Então, é uma atividade que une a ilustração, ela une uma sonoplastia muito interessante, que faz com que a pessoa entenda cada momento e visualize. É uma atividade com muito conteúdo e que dá super, super certo para você trabalhar diferentes áreas de conhecimento com bastante engajamento. Nesse mesmo sentido, das atividades recreativas, outro exemplo legal que é gerado através do uso de diferentes linguagens para falar sobre o conhecimento astronômico, é o teatro de temática científica, que dá uma flexibilização imensa para a gente trabalhar várias modalidades de discurso numa mesma atividade. Essa aqui foi uma das nossas equipe, né, de uma das nossas produções do Domingo Espacial, que é uma peça toda desenvolvida dentro da temática do carnaval para falar do Sol, para falar do Sol como astro, que ele é uma estrela, que ele também rotaciona, como é o transporte de energia dentro dele, como é a produção de energia. Então, em diferentes espaços do museu, cada espaço era responsável por ser cenografia de uma parte da peça, né? A gente conseguia unir todo esse conteúdo com um pano de fundo de uma história que está sendo apresentada. E é um projeto que deu muito sucesso. A gente começou em 2015, teve um hiato, 2018 com a minha licença maternidade, voltamos em 2023, e que já teve mais de 1.000 pessoas assim nas nossas produções.
E aqui também há animações como essa mesma linguagem, com o som, com a informação da ilustração, com a informação visual, a gente consegue passar bastante informação. Então, a ciência arte, de uma forma geral, ela proporciona que a gente utilize múltiplas modalidades de discurso para apresentar, como eu aqui, conexões entre informações que seriam complexas se a gente se limitasse a um discurso na sala de aula. Ai, acabou, consegui no tempo, graças a Deus. Gente, eu sei que eu tentei falar corrido o máximo possível, porque era uma quantidade grande de informação que eu tinha para passar. Espero que tenha ficado compreensível, né, de alguma forma. Esse aí é o meu e-mail, o meu Instagram, se vocês quiserem trocar alguma coisa, alguma informação, só dar um oi também, eu gosto de conversar, como vocês devem ter reparado que eu falo pra caramba. Queria agradecer aí o tempo de vocês e só focar que eu entendo que são esferas de educação diferentes, o que eu trabalho e o que vocês estão se propondo a trabalhar no curso de licenciatura. Mas elas não são mutuamente exclusivas. Então, eu acredito que, assim como a educação não formal utiliza de muitas metodologias que são próprias da educação formal para construir as suas atividades, eu acho que vocês também podem pegar um pouquinho da gente e se tornarem professores mais interessantes para os seus alunos aí na sala de aula no futuro. E é isso, gente. Brigadão. Deixa eu tirar aqui minha apresentação. Obrigado, Carol. Tá me ouvindo? Tô. Alguém tem perguntas? Vai lá, Matheus. Quando está falando de primeira infância e o papel da educação formal e informal na infância, eu queria falar mais sobre como isso afeta o ensino da astronomia, afeta a evolução do raciocínio crítico da criança, ou até do pensamento socioemocional. Você entendeu? A pergunta dele é, na primeira infância, se o ensino de astronomia ajuda na evolução do pensamento crítico, do raciocínio crítico da criança, socioemocional. Ah, sim. Com certeza. É que a gente tem que entender duas coisas antes de falar de conhecimento em si. Aí vai entrar a epistemóloga agora, descendo. O que a gente está referenciando, o que a gente está definindo como importante. É importante, a meu ver, porque ela constrói a nossa ideia de realidade. Uma criança que não é exposta a diferentes estímulos, ela vai ter um entendimento, uma compreensão do mundo que é limitada pela estimulação limitada que ela teve. E isso vai refletir em várias áreas paralelas, que não é só você entender como um fenômeno acontece ou não. É entender os processos causais que são estruturados para o fenômeno acontecer. É entender, é ter estimulado a abstração necessária para que ela possa alcançar um nível que não esteja sendo visualmente mostrado ali na hora. Entendeu? Então, são competências que o cérebro vai exercitando e lá na frente vão desencadear numa criança mais curiosa, uma criança que consegue fazer conexões entre informações com mais facilidade. Então, isso eu falo em estímulos em geral, principalmente estímulos em ciência. No caso, em astronomia, a gente ganha muito, porque as relações que a gente estabelece com o céu, e são relações que são muito primitivas, elas são muito próprias da estrutura arquetípica da nossa cultura, de como o nosso cérebro organiza a nossa cultura organiza o nosso cérebro, desculpa. São relações muito primitivas que a gente não acessa racionalmente. Então tem até uma referência chamada Joseph Campbell, que ele vai tratar muito disso. Ele fala que algumas... Eu nem esperava falar sobre isso aqui, mas tudo bem. Que algumas competências que você alcança, que o ser humano alcança, elas são quase que genéticas. A gente não consegue rastrear no gene, mas a gente percebe, ou ele percebeu, né? Que são competências que são determinados estágios de evolução do ser humano enquanto espécie. Exemplo, a marcação de tempo é algo que aconteceu em vários locais do planeta, mais ou menos no mesmo período. Como que num estalo fisiológico, os seres humanos ao redor do planeta perceberam que eles podiam marcar o tempo.
A agricultura foi tipo isso. Então, várias coisas que, quando estimuladas de uma determinada forma, lá na frente, o ser humano consegue, ele vai falar que o gene liga. Isso que ele vai chamar de gene. Então, a gente não tem acesso racional a essa estrutura que a cultura e o estímulo na primeira infância faz da gente, mas ela vai aparecer lá na frente. Então, essa conexão que a gente tem com o céu, com a marcação do tempo, o entendimento da passagem do tempo, que é cultural e astronômica e fenomenológica, é algo que, se a criança for estimulada desde cedo, lá na frente ela vai ser mais apta, vamos dizer assim, ela vai ter mais facilidade de conseguir desenvolver outras competências e dialogar melhor com a realidade que você vive, entendeu? Querem fazer aqui? A gente tem mais do lado. Carolina, meu nome é Lucas. Eu achei interessante o início da sua fala, quando você falou que na educação não formal, nós não temos um conteúdo, aliás, não temos um currículo como na educação formal institucionalizada. Só que em algum momento você comentou que existe um conteúdo oculto, aliás, um currículo oculto. Eu queria que você comentasse um pouco mais para a gente. Qual que é esse currículo para vocês aí, no Museu Ciência e Vida? Como que vocês chegam nisso? E, ainda você mais ambicioso ainda, você poderia compartilhar alguma experiência sua preparando uma exposição, então algum evento? Como foi esse processo? Isso. A questão do currículo oculto, ela vai variar muito, na verdade, do agente que está desenvolvendo a atividade. A educação não formal, quando eu falo que ela não tem currículo, a gente não tem obrigatoriedade de um currículo programático. A gente não tem que seguir um negocinho, entendeu? Até porque o nosso encontro com o público, ele é breve, né? Eu até falo com as minhas bolsistas, né? Minhas bolsistas, porque só tem mulher no planetário, né? Nenhum homem chegou na equipe de planetarista ainda. E ficou. Mas eu falo com elas que eu fico assim, amada, você tem 40 minutos com essas crianças. 40 minutos da vida delas. Se elas vão voltar ou não, você também não tem acesso a essa informação. Então a gente tem 40 minutos para encantar absolutamente essa pessoa. Então, assim, não tem como ter um currículo se você não tem contato com essas pessoas. Você não tem um contato longo, né? Você não tem como desenvolver coisas a longo prazo. Mas, ok. A questão do currículo oculto, ela depende muito da atividade que você está desenvolvendo e da pessoa que está desenvolvendo a atividade, na verdade. Eu sou a responsável das atividades do planetário do Museu Ciência e Vida. E eu tenho como currículo oculto a educação em direitos humanos nas nossas atividades. Então, como vocês podem ver, a questão da acessibilidade é um dos pontos deles. E é muito frequente em todas as atividades que a gente faz. Mas a educação em direitos humanos, inclusive a questão de equidade de gênero, discussão de estereótipos de gênero e sexualidade. E a astronomia cultural, né? Ou seja, o caráter cultural da ciência. É a minha formação, eu não consigo compreender a ciência não sendo um produto da cultura. Então, por exemplo, quando as sessões de planetário são produzidas e as sessões lá no museu são mediadas, isso é importante de falar. Nenhuma atividade do museu não é mediada. Então, se você vai no planetário em que eu trabalho, nunca vai ser um filme de astronomia passando no domo. Vai ter sempre um planetarista, no caso, uma planetarista, apresentando o conteúdo para você, junto da projeção. Você pode tirar dúvidas o tempo todo, entendeu? E isso dá uma flexibilidade de trabalhar com o público também, mas ok. Então, se você vai numa sessão do Planetário no Museu Ciência e Vida, você nunca vai escutar, por exemplo, falar a constelação de Escorpião, que fica nesse local do céu. Porque isso não existe numa concepção. A gente fala a constelação ocidental de Escorpião, e existem outras formas de olhar esse mesmo pedaço do céu. Eu não preciso necessariamente que a temática da sessão seja diversas formas de olhar o céu, ou que seja como determinada cultura enxerga esse pedaço do céu. Não importa. É importante que o meu público olhe para aquilo ali e entenda que aquele conhecimento não é absoluto. Então, qualquer conhecimento que a gente vai trabalhar dentro do planetário vai sempre colocar qual é o nosso locus de enunciação.
qual é a cultura que a gente está se referenciando para apresentar aquele conteúdo ali. Na questão dos estereótipos de gênero e sexualidade, por exemplo, o trabalho com teatro de temática científica é o que eu consigo exemplificar para vocês o máximo possível. Sempre tem uma figura feminina muito forte nas peças. Sou eu que escrevo as peças. Até agora. Não, mentira. Uma delas não fui eu que escrevi, a Dona Lulu Arara. Mas, enfim. Sempre tem uma figura feminina forte. E aí, uma das pesquisas que eu faço com essas produções teatrais, por exemplo, é entender como o público reage a determinadas personagens para rastrear justamente se existe viés de classe, se existe viés de idade, para conseguir entender essas personagens através de um estereótipo. E aí eu vou te dar um exemplo muito clássico, assim, que foi aterrador. E foi o primeiro domingo, começou como os Domingos Espaciais, né? A primeira peça que a gente produziu, que nem tinha o formato que tinha agora, era uma coisa muito mais uma gincana teatralizada do que uma peça em si. E uma das personagens, né, era a Hipátia. Era uma atividade dedicada a falar de Marte. E aí a gente sempre parte da mitologia greco-romana como um contexto para tratar outros conteúdos, né, e falar de cultura. A Hipátia não, desculpa, a Hipólita. Então eu falava da Hipólita, que é a rainha das Amazonas. Não sei se vocês conhecem, na mitologia greco-romana, né? E todas as planetaristas, como eu falei, sempre eram meninas, sempre eram mulheres, desculpa. Eram as Amazonas. E as figuras masculinas, os meninos, sobretudo, ficaram extremamente incomodados. Quando eles iam abordar a minha personagem, que eu fiz a Hipólita, 10 de 10 as perguntas é: você é a rainha ou é a princesa das Amazonas? E aí eu ficava, eu sou a rainha. E aí perguntavam, mas cadê o rei? E aí eu falava, não tem rei. E aí ele continuava, mas você luta com uma espada? Mas você consegue lutar? Você é habilidosa? Você comanda um exército? E as coisas iam crescendo nesse nível. Então eu precisava de uma mediação muito longa para conseguir ganhar a confiança desses meninos. Enquanto as meninas ficaram absolutamente fascinadas, mas tinham um certo receio de chegar perto. E eu tô falando de crianças de 3, 4 anos. Eu não tô falando de adolescentes e adultos. Então, quando eu chego no Deu a Louca no Tempo, que a gente fala de Saturno e fala de tempo, que é a minha área de pesquisa, então é um livro que era meu. Uma das personagens principais, inclusive, era a astrônoma do museu. E aí, a pergunta era assim, mas você é cientista? É você que é cientista? E eu falava, sim. Que não fui eu, na verdade, foi minha irmã gêmea, mas tudo bem. Ela que me interpretou. E sim, eu tenho uma irmã gêmea. E aí eles iam e ficavam, mas você é cientista? Mas você é igual a mim, você não fala igual uma cientista, você não se veste como uma cientista, você não sei o que como uma cientista. Então, quando eu falo em currículo oculto, que é aquele currículo que não é específico, ele não é o principal objetivo daquela atividade, mas é uma quantidade de temas que a gente trabalha dentro das atividades, entendeu? Em paralelo à principal informação que está sendo apresentada ali. Então, a questão da representatividade na ciência é muito importante, a questão da equidade de gênero é muito importante para as minhas atividades lá no museu. E a questão de uma ciência culturalmente centrada também é, porque eu entendo que quando a gente olha para a população caxiense, que é do município onde o museu está, quando a gente olha para a população da Baixada Fluminense, que é um território negro, de maioria negra e preta, que é um território de pessoas faveladas como eu, que é um território de maioria feminina, eu preciso olhar para esse meu público e mostrar para eles que a ciência também pode ser negra como eles, também pode ser favelada como eles, e também pode ser feminina como eles. E culturalmente centrada, porque senão ela não faz sentido. Ela não faz sentido. Você tem que entender de onde você está falando para você entender o quanto de você tem naquilo que está sendo comunicado. Então é isso que eu tô tratando como currículo oculto, que na verdade é um termo da educação. Não sei se vocês já esbarraram com ele em algum momento aí da formação de vocês. Mais perguntas?
noite, sou o Lucas aqui. Pelo que eu entendi, essas atividades que você apresentou aqui para a gente, elas são realizadas dentro do ambiente museal, todas, é isso? Uma dúvida que eu fiquei é porque, assim, olhando por fora, pelo que eu entendi, então, tem bastante essa participação, como você disse, dentro da comunidade, esse tipo de coisa, que é uma coisa que eu diria que é até histórica, né? Até mais cultural, porque aí no Rio de Janeiro é uma cidade mais antiga. Então, quer dizer que aqui eu percebo que não existe muito esse interesse tão contundente, assim, né? Na busca dos alunos, especificamente pela ciência. Então, propostas que ocorrem aqui, que acaba tendo, são propostas, às vezes, itinerantes. Então, eu queria que você falasse um pouco se existe esse tipo de proposta dentro do seu contexto, a importância desse tipo de proposta dentro do contexto do ensino não formal, e para perceber até a demarcação dessas diferenças, né? Porque aqui, dentro desse cenário museal, até mais da ciência mesmo, aqui a nossa cidade é um pouco mais recente essa questão. Então, existe muito isso de, às vezes, levar coisas para a escola, ter mostras, de fazer o caminho contrário, não a escola e o museu, sim o museu ser levado para a escola. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu perdi um pedacinho do início, mas deixa eu ver se eu entendi tudo. É falar sobre a importância da itinerância dentro da educação não formal para levar a ciência para outros locais, é isso? Sim, porque você cita a importância de criar um interesse da ciência, até para gerar novos cientistas, só que é meio que contraponto, né? Porque se as crianças, ou até os pais, no caso, às vezes não levam eles até esses ambientes, eles precisam ter contato de alguma forma. Eu acredito que na nossa região, na universidade, por exemplo, é o que acaba acontecendo bastante, é o que tem mais, que ocorre mais, né? Aí eu queria a sua opinião sobre isso. A itinerância para mim é algo que tem que ser mais estimulado do que, inclusive, a existência de museus e centros de ciência fixos. Porque a itinerância, ela permite a interiorização do conhecimento. Eu sei que você falou dessa cidade, mas assim, o planetário em que eu trabalho é o único planetário na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, que é uma região de 16 municípios. O planetário mais próximo daqui, sem esse, fica Gávea, que está a 50 e poucos quilômetros daqui, num trânsito infernal que ninguém consegue chegar. Daqui até lá demora 4 horas, por exemplo, de transporte público. E assim, carésimo, R$40 a entrada. Você pega uma família de 5 pessoas, o preço da passagem mais o preço do negócio é inviável. Então, assim, a interiorização do conhecimento é o que vai promover a longo prazo, na minha visão, uma educação científica de qualidade. Essa é a importância. Porque é muito menos custoso em nível de política pública mesmo. Você conseguir produzir um museu que é uma carreta itinerante do que manter a estrutura de um prédio a longo prazo. A Fundação CCERJ, que é a fundação que eu trabalho, que o museu o museu pertence à Fundação CCERJ, que é uma fundação da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. Então, somos uma fundação pública. Ela tem um museu itinerante, que é a Caravana da Ciência, e tem um museu Ciência e Vida. A Caravana da Ciência consegue atender a todo o estado do Rio de Janeiro. Eu só consigo atender a Baixada Fluminense, praticamente. Então, assim, a grande importância da interiorização é realmente fomentar a educação científica. E aí, nesse programa da Caravana, tem a Praça da Ciência, por exemplo, que leva para os professores as oficinas, a formação continuada e etc. Então, a importância é essa, é permitir que a educação científica sobreviva para fora dos grandes centros. E, assim, não precisa de muito, gente. Eu falei da educação não formal, mas vocês podem focar na parte da divulgação científica, por exemplo, que não seja institucionalizada. Na época da pandemia, eu ouvia muito assim de um amigo meu que
meio que youtubers da vida, que fala, velho, cada pessoa que tem interesse em ciência tinha que pegar o seu celularzinho e botar um negocinho lá, na internet. Porque é a forma, hoje em dia, da gente conseguir acessar mais pessoas com mais facilidade. E, de novo, engajar em ciência. Porque muitas vezes a gente vê que o público, para você ter esse deslocamento imenso para os centros de ciência, que não estão perto, a pessoa tem que ter, no mínimo, que gostar de ciência. Você não vai viajar 50 quilômetros, enfrentar 4 horas, pagar R$40 numa entrada se você não tá afim. Entendeu? Então, assim, não são mutuamente exclusivos. Os centros itinerantes têm que existir para que os museus existam. E os museus e os centros itinerantes têm que existir para os alunos dentro da sala de aula estarem engajados também. É uma tríplice. Assim, a gente tem que sobreviver juntos. Ok, acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta rápida. Bom, então acho que a gente está sem perguntas, Carol. Então eu agradeço novamente. Eu vou parar aqui a gravação e depois eu vou colocar no YouTube. Tá.